Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre Cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com Cálculo 1. Bom, então vamos começar. Nessa aula a gente vai ver alguns exemplos de integração de funções que envolvem divisão entre polinômios e vai ver daí algumas ideias que podem nos auxiliar nesse cálculo. Vão ser realmente só algumas ideias, vai estar longe de ser técnicas que vai funcionar e resolver todos os casos envolvendo divisão de polinômios. Vamos começar com o primeiro exemplo, vamos atrás de integrar essa função aqui. Essa função que é um polinômio dividido por outro. X² mais 2 dividido por x² menos 3x mais 2. Ao verificar uma integral de uma divisão de polinômio, a primeira coisa que a gente deve perceber é sobre o grau do polinômio de cima e o grau do polinômio de baixo. Aqui no caso, o grau do polinômio de cima é 2, o grau do polinômio de baixo é 2 também. Uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente daí é que uma divisão polinomial, a gente sempre pode quebrar ela de forma que o numerador fique com um grau menor do que o denominador. Então aqui no caso, o grau do numerador e o denominador são iguais. A gente pode fazer a divisão polinomial para fazer com que a fração resultante tenha um numerador de grau menor do que o denominador. Algo muito parecido com o que acontece com números, né? Imagina que a gente tem o número 16 dividido pelo número 3. A gente consegue quebrar essa fração de forma que o numerador fique menor do que o denominador. Aqui no caso, o 16 a gente poderia escrever como 15 mais 1. E o 15 dividido por 3 é 5, e daí a gente quebraria na parte inteira 5, mas ainda restaria o 1 sobre 3. Note que a fração aqui ficou com um numerador menor do que o denominador. Para o caso aqui com polinômios, a gente consegue fazer a divisão polinomial e sobrar com um resto, ou seja, o que ainda vai estar dividindo pelo denominador, um resto de grau menor do que o grau do denominador. Então vamos fazer isso. Vamos quebrar essa fração numa parte inteira, sem denominador, e uma parte com o numerador com um grau menor do que o denominador, ou seja, um grau no máximo de 1. Então vamos fazer a divisão polinomial aqui no canto. O x² mais 2, vamos escrever assim, ó, x² mais 0x mais 2. Então vamos adicionar aqui o grau 1 também, multiplicado por 0. E daí a gente divide isso aqui pelo x² menos 3x mais 2. Para dar esse x², pegamos esse x² e multiplicamos por 1. Então vamos colocar o 1 aqui. Daí 1 vezes x², x². Então a gente passa subtraindo x². 1 vezes menos 3x, troca o sinal, vai ficar mais 3x. 1 vezes 2, 2, troca o sinal, vai ficar menos 2. Daí a gente soma a primeira e a segunda linha, vai cancelar aqui, vai ficar 3x, e daí cancela também o 2 com o menos 2, vai ficar somente o 3x ali mesmo. Isso significa que essa fração, ela dá o resultado de 1 mais um 3x que ainda resta dividido pelo x² menos 3x mais 2. Isso vai nos permitir simplificar a integral. A integral vai ficar assim, então, ó, 1 mais 3x, que é o que continua dividido pelo denominador. Então veja o que a gente fez. Aqui era uma fração mais complicada, porque era grau 2. Agora a gente tem uma fração mais simples, aqui é grau 1. Ah, mas ficou mais complicado por causa desse mais 1. Aqui, como é uma soma, isso aqui não complica muito, né? Porque a integral de uma soma é a soma das integrais, e a gente sabe integrar a constante 1. Então, sempre o resultado da divisão polinomial vai ser um polinômio inteiro, não vai estar dividido por nada. E daí, integrar polinômio sempre vai ser tranquilo. Então, utilizar essa técnica de diminuir o grau do numerador quando ele está com um grau maior ou igual ao do denominador pode ser bastante útil. Então, vamos prosseguir aqui. A primitiva do 1 a gente já conhece, vai ser o próprio x, mas a gente ainda vai ter que ir atrás da primitiva do restante. Do 3x dividido por x² menos 3x mais 2. Como que a gente vai fazer isso? Vamos atrás de simplificar ainda mais a fração resultante daqui. Como aqui tem grau 2, vamos ver se a gente consegue fatorar isso. Quem tem bastante prática com fatoração pode ver que isso aqui vai ser x menos 1 vezes x menos 2. Mas caso não tenha tanta prática, o que você pode fazer? Você vai atrás de resolver o x² menos 3x mais 2 igual a 0. E você pode aplicar Bhaskara, o delta vai ser menos 3², 9, menos 4 vezes 1 vezes 2 vai dar menos 8, o delta dá 1, e daí vamos ter duas raízes. Vai ser o menos menos 3, que é 3, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2. Aqui a gente vai ter o resultado x1 igual a 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. O x2 vai ser 3 menos 1, 2, dividido por 2, 1. Ao encontrar essas raízes aqui, o que elas estão nos indicando? Que a gente poderia fatorar esse polinômio, x² menos 3x mais 2,
como x menos uma das raízes vezes x menos a outra raiz. E é por isso que substituindo essas raízes aqui, o resultado acaba dando zero, porque daí é como se tivesse o fator de x menos cada uma das raízes. Então, colocando uma das raízes aqui no lugar do x, um dos fatores vai ser igual a zero. Tá bom, legal. Vamos prosseguir o como que a gente pode utilizar os fatores do denominador para simplificar essa integral. Vamos fazer o seguinte, a fração que a gente quer integrar, o 3x dividido por x² menos 3x mais 2, a princípio é uma fração que a gente não sabe integrar, pode ser um pouquinho difícil. Mas vamos quebrar ela em duas frações. Uma fração com denominador x menos 2, a outra fração com denominador x menos 1. Então vamos colocar aqui x menos 2, x menos 1, e o que vai ter no numerador? Não sei, a princípio eu não sei o que vai ter no numerador, mas eu não quero mudar o que a gente está aqui integrando. Então eu vou descobrir o que tem que estar aqui no denominador para que no final das contas dê exatamente a mesma fração que a gente tinha antes. Então vamos atrás de descobrir esse a e esse b para que a gente quebre essa fração que a gente tem em frações parciais, em uma soma de frações aqui, que no final das contas dê a mesma coisa. Então vamos fazer isso, vamos prosseguir. A fração da esquerda vamos manter igual, é o 3x dividido por x² menos 3x mais 2. A fração da direita, vamos fazer aqui o MMC. Daí a gente vai ter o a multiplicado por x menos 1, vamos ter o b multiplicado pelo x menos 2, e daí vai ficar dividido pelo produto x menos 2 vezes x menos 1. Note que esse produto x menos 2 vezes x menos 1 é exatamente esse x² menos 3x mais 2. A gente realmente só quebrou o denominador em fatores. Esses fatores aqui, então, são iguais ao denominador que a gente tinha originalmente. De fato, a gente escolheu esses denominadores para dar certo, para que realmente depois que fizesse o MMC, desse exatamente o denominador de antes. Então, para a gente quebrar aqui o que a gente tinha nessas duas frações, o que tem que ser verdade? Esse, o 3x, tem que ser igual a isso daqui. E uma coisa importante, tá? Tem que ser válido para todo x. A gente não quer encontrar o x que torna essa igualdade verdadeira. Não. A gente quer que isso aqui seja igual a isso para todo x. Então a gente quer encontrar o a e o b, os numeradores, para tornar essa igualdade verdadeira. Vamos só prosseguir aqui, fazer mais uma linha. Então aqui na esquerda fica o 3x. Na direita vamos separar assim, ó, o que está multiplicado por x. Aqui tem o ax, aqui tem o bx. Então a gente pode escrever assim, ó, a mais b é o que está multiplicado por x. E o que está independente? Aqui vai ter o menos a e aqui vai ter o menos 2b. Então, vou colocar menos a menos 2b. Agora, vamos ver essa igualdade aqui, que a gente quer que seja verdadeira para todo x. A gente pode escolher o a e o b para que isso ocorra. Aqui do lado esquerdo é o polinômio 3x. Para que essa igualdade seja verdadeira para todo x, aqui do lado direito também temos que ter o polinômio 3x. Mas para que a gente tenha o polinômio 3x aqui do lado direito, o a mais b tem que ser igual a 3, porque é o que está sendo multiplicado por x. O menos a menos 2b tem que ser igual a zero, que é o termo independente aqui do lado esquerdo. Então a gente está atrás de escolher a e b para que essa igualdade aqui seja verdadeira. Então vamos colocar aqui a mais b igual a 3 e o menos a menos 2b igual a zero, que é o termo independente aqui do lado esquerdo. Tem que ser igual ao termo independente do lado direito. E daí aqui a gente já fica feliz, né? Porque a gente tem um sistema 2×2. Duas variáveis para escolher, o a e o b, e duas igualdades aqui para satisfazer. Então a gente vai conseguir encontrar valores a e b para que torne essa igualdade aqui verdadeira. Esse sistema 2×2 você pode resolver como você preferir. Eu vou somar as duas equações, daí o a com o menos a vai cancelar. Daí vai ficar menos b igual a 3, o que significa que o b tem que ser igual a menos 3. E aqui, como a gente tem a mais b igual a 3, sabemos que o b é menos 3, passa para o outro lado, a gente descobre que o a tem que ser igual a 6. Então a gente descobriu o que tem que estar aqui e aqui para que essa igualdade seja verdadeira. Então vamos trocar essa fração um pouco mais complicado em uma soma de frações parciais, que são frações mais simples. Então vamos colocar aqui, vamos manter o x, que já estava para fora da integral. Daí a gente vai ter a integral do a, que é 6, dividido pelo x menos 2, mais o b, que é menos 3, então já vou colocar o menos na frente, dividido pelo x menos 1. E agora a gente consegue calcular essa integral resultante, porque são integrais de funções bem mais simples. Se você quiser, pode utilizar a substituição de variáveis, pode chamar de u igual a x menos 2, u igual a x menos 1, mas eu acho bom até saber meio de cabeça aqui, né? Se fosse 1 sobre x, a primitiva seria ln de x. Com 1 sobre x menos 2, a primitiva vai ser o ln de x menos 2, em módulo. Então vamos colocar aqui
vai ser x mais primitiva do 6 sobre x menos 2. Vamos deixar o 6 para fora. Daí 1 sobre x menos 2 vai ser o ln do módulo de x menos 2. Se tiver dúvida, realmente deriva isso aqui e vê que vai dar essa parcela. A gente tem que fazer menos a primitiva desse. Então, menos 3 primitiva do 1 sobre x menos 1. Vai ser o ln do x menos 1. E daí vamos somar uma constante qualquer. E com isso a gente termina de calcular a integral. Só recapitulando rapidamente o que a gente fez, a gente viu que o grau do numerador era igual ao grau do denominador. A gente sempre consegue quebrar de forma que o numerador fique com um grau menor do que o grau do denominador. Então aqui a gente já simplificou, e daí a parte inteira era muito fácil calcular a integral. E daí essa fração ainda era um pouquinho difícil, então a gente foi atrás de quebrar ela. A gente viu os fatores que tem aqui no denominador. Isso nos indicou que a gente poderia quebrar a fração como cada um dos fatores separado, e fomos atrás do que precisava ter aqui em cima para que funcionasse. Então a gente escolheu o numerador para fazer funcionar. Daí conseguimos quebrar então essa fração mais complicada em duas frações mais simples, e daí a gente sabia calcular a primitiva de cada uma delas. Esse passo a passo vai funcionar para qualquer integral de divisão polinomial? Não, não vai. Mas são só algumas ideias que podem ser úteis. E a gente vai prosseguir vendo algumas outras ideias interessantes também. Então vamos aqui para o nosso exemplo 2. Vamos atrás de calcular essa integral daqui. Primeira coisa que vamos perceber, o grau do numerador já está menor do que o grau do denominador. Então nem vamos nos preocupar em fazer a divisão polinomial. Próxima coisa para anotar. Será que a gente consegue utilizar a mesma ideia do exemplo anterior e quebrar isso aqui, essa fração complicada, em somas, subtrações de frações mais simples? Para isso, vamos ver se a gente consegue fatorar o denominador. Só que aqui a gente tem um denominador mais chato, né? É grau 3. Fatorar polinômio de grau 3 é um pouco mais difícil. Como que a gente faz isso? Vamos atrás de resolver a equação. X ao cubo menos x quadrado menos x mais 1 igual a zero. Porque ao encontrar as raízes dessa equação, a gente vai ter que a gente consegue fatorar isso aqui por fatores que tem x menos cada uma das raízes. Assim como a gente fez no exemplo anterior. Só que, infelizmente, a gente não tem uma equação de Bhaskara para resolver essa equação no terceiro grau. A forma como a gente resolve a equação no terceiro grau é indo atrás de uma raiz no chute. A gente testa raízes simples, x igual a 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3 e assim por diante. Então vamos lá, vamos atrás de possíveis soluções dessa equação. Primeiro teste, será que x igual a 1 é a raiz disso? Vamos substituir então x por 1 e ver. Vai ficar 1 ao cubo 1 menos 1 quadrado 1 menos 1 mais 1. Note que isso aqui realmente vai dar zero, o que nos mostra que o x igual a 1 é uma solução. Legal, rapidinho a gente descobriu uma solução, e com uma solução a gente já descobre que tem um fator x menos uma das soluções, ou seja, x menos 1. O que a gente não sabe é o fator restante aqui. Mas pelo menos a gente sabe que é um fator restante, tal que a gente não está mudando o polinômio original. Então esse vezes esse tem que dar esse, o que significa que esse fator que temos que procurar tem que ser esse dividido por esse. Então vamos atrás de fazer a divisão polinomial. Vamos fazer x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1 dividido pelo x menos 1 para encontrar o fator que resta. O x, para dar x ao cubo, vamos multiplicar ele por x quadrado. Daí vai dar o x ao cubo, troca o sinal menos x ao cubo. X quadrado vezes menos 1 menos x quadrado, troca o sinal mais x quadrado. A gente faz a soma aqui, vai cancelar esse também. A gente desce o restante, menos x mais 1. E daí aqui vai ficar menos 1, para aqui multiplicado por x deu menos x. Então daí troca o sinal, mais x, menos 1 com menos 1 dá mais 1, troca o sinal, menos 1. Tem que dar resto zero, né? Porque a gente já viu que o x menos 1 vezes alguma coisa, esse alguma coisa, tem que dar o polinômio original. Então deu resto zero, funcionou. O que significa que esse vezes esse realmente dá esse. Então o fator que resta aqui é o x quadrado menos 1. Vamos colocar aqui embaixo. X quadrado menos 1. O x quadrado menos 1 é do segundo grau. A gente está atrás de fatorar ao máximo. Ou seja, se a gente conseguir fatores do primeiro grau, melhor. Aqui a gente tem um fator do segundo grau. Mas é fácil fatorar o x quadrado menos 1. Ele vai ser x mais 1 vezes x menos 1. Note que se você fizer esse produto, realmente vai voltar para cá. E daí uma coisa que acontece aqui é que o fator x menos 1 já tinha aqui. Então a gente meio que pode juntar os dois. Vai ficar x menos 1 ao quadrado vezes o x mais 1. Então, esse polinômio do terceiro grau, que era o que estava no denominador, a gente pode escrever dessa forma aqui fatorada. Como que a gente aproveita essa forma fatorada? Vamos utilizar uma ideia muito parecida com o que a gente fez no exemplo anterior.
Vamos usar isso para escrever de uma forma mais simples essa fração daqui. Então, a ideia vai ser pegar esse 2x mais 1 dividido por x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1 e transformar isso aqui numa soma de frações. Se esse denominador aqui tivessem 3 fatores diferentes, a gente colocaria cada um aqui e seria muito parecido com o exemplo anterior. O problema é que 2 fatores são iguais, a gente tem multiplicidade aqui no x menos 1. Nesses casos, o que a gente vai fazer? Bom, eu vou colocar aqui esse fator que está elevado a 1, já vou colocar aqui, ó, x mais 1. Mas esse x menos 1 ao quadrado, a gente deve colocar tanto o x menos 1 quanto o x menos 1 ao quadrado separadamente. Se a gente não colocasse o x menos 1 ao quadrado, note que ao fazer o MMC só desses dois, não ia voltar para o que a gente tinha antes. Então precisa adicionar também esse fator daqui ao quadrado. Então vamos lá, o que a gente quer é descobrir os numeradores, tal que essa igualdade seja verdadeira. Porque ao descobrir os numeradores, a gente substitui isso por uma soma de frações, vai ficar bem mais simples a integral. Para isso aqui ser verdade, vamos copiar aqui o lado esquerdo, 2x mais 1 dividido por x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1. E vamos desenvolver o lado direito. Vamos fazer o MMC. Vai ficar x mais 1 vezes x menos 1 ao quadrado. Daí o a vai ficar multiplicado pelo x menos 1 ao quadrado, é o único fator que ele não tem. O b vai ficar multiplicado por x mais 1 vezes x menos 1. Aqui embaixo só tem um fator x menos 1, sendo que no final das contas vai ficar com 2. E o c vai ficar multiplicado por x mais 1. A gente fez dar certo o denominador, né? Então isso aqui vai cancelar com esse, exatamente a mesma coisa. Então para que isso seja verdade, ou seja, isso aqui seja verdade, o numerador tem que ser igual ao numerador aqui. Então vamos atrás só de desenvolver. Até agora a gente não fez nada de integral, a gente está só desenvolvendo essa fração aqui de uma forma mais simples. Então vamos prosseguir, colocar o a, está multiplicado por x menos 1 quadrado. X menos 1 quadrado vai ser x quadrado menos 2x mais 1, mais o b. O b está multiplicado por x mais 1 vezes x menos 1. Isso aqui vai dar x quadrado menos 1. E o c, vamos deixar ele aqui, multiplicado por x mais 1. Vamos fazer só mais uma passagem para ficar bem claro. Lado esquerdo a gente tem o 2x mais 1. O lado direito vamos deixar na forma polinomial mais simples. Ou seja, vamos atrás de tudo que está multiplicado por x quadrado. O x quadrado está aqui, está multiplicado por a. X quadrado tem aqui também multiplicado por b. Ou seja, multiplicado por x quadrado a gente tem o a mais b. Agora vamos atrás de tudo que está multiplicado por x. Tem um menos 2x aqui multiplicado por a. Então tem um menos 2, já vamos adicionar aqui embaixo. Aqui não tem um fator x, aqui tem um fator x, então vamos colocar mais c. E agora vamos atrás do que está independente. Tem esse a vezes 1, tem também esse menos b e tem esse mais c. Então vamos colocar aqui a menos b mais c. Como a gente quer que esse lado esquerdo seja igual ao lado direito para todo x, então a gente está falando que o polinômio do lado esquerdo é o polinômio do lado direito. Mas o polinômio do lado esquerdo tem um 0x², não é do segundo grau. Ou seja, esse a mais b aqui tem que ser igual a 0. O polinômio do lado esquerdo tem o 2 multiplicando o x. Então, do lado direito também tem que ter um 2 multiplicando o x. Do lado esquerdo tem o 1 independente, então do lado direito também tem que ter o 1 independente. Então, a gente vai ter um sistema 3×3. 3 variáveis, a, b e c, que a gente pode escolher para que essas 3 igualdades sejam verdadeiras. Então, agora basta resolver esse sistema da forma como você achar melhor. Vamos fazer a mais b igual a 0, menos 2a mais c igual a 2, a menos b mais c igual a 1. Tem várias formas de resolver, faça da forma como achar melhor. O que eu vou fazer aqui vai ser somar a primeira com a última, porque daí a gente cancela o b. Mais b menos b some, vai ficar com 2a mais c igual a 1. Vou colocar aqui embaixo. Como eu eliminei o b aqui e o b não tem aqui, eu já tenho aqui, esse com esse, um sistema 2×2, que já ficou mais simples. Para resolver esse sistema 2×2, eu posso atrás também de somar essas duas igualdades. Menos 2a com 2a cancela, vai ficar 2c igual a 3. E daqui a gente tira o valor de c, vai ser igual a 3 meios. Uma vez que a gente tem o valor do c, a gente pode voltar numa equação que só envolve a e c e descobrir o valor do a. Então aqui com c igual a 3 meios, vai ficar 1 menos 3 meios, passando c para o outro lado. 1 menos 3 meio vai dar menos meio, tem que ser igual a 2a. Então o a vai ser menos 1/4. E se a gente tem o a e o c, a gente consegue descobrir o b em qualquer uma das equações. Vamos pegar essa aqui que é a que está mais simples. O b tem que ser igual ao menos a. Então vamos colocar aqui, o b tem que ser mais 1/4. Então descobrimos o que tem que estar aqui para que essa igualdade seja válida.
Então vamos substituir o que a gente está integrando por tudo isso. Então a nossa integral vai ficar a integral de a sobre x mais 1. Então menos 1/4 sobre x mais 1, mais o b dividido por x menos 1. Então vai ficar mais 1/4 dividido por x menos 1, mais o c dividido por x menos 1 quadrado. Então mais 3/2 dividido por x menos 1 ao quadrado. Isso aqui é muito mais fácil integrar do que isso. Então, só agora a gente realmente vai começar a entrar na matéria de integral. Primeiro foi só simplificar essa fração numa soma, utilizando o conhecimento de polinômios. Então, vamos lá, vamos resolver isso aqui. Qual que é a primitiva desse? O menos 1/4 a gente pode deixar para fora. A primitiva do 1 sobre x mais 1 vai ser ln do módulo de x mais 1. Qual que é a primitiva desse? O 1/4 a gente pode deixar para fora. A primitiva do x menos 1 vai ser ln do módulo de x menos 1. E a primitiva desse? O 3/2 a gente deixa para fora. E daí veja que isso aqui é um polinomial, né? A gente sabe encontrar a primitiva. Se quiser, para ficar mais fácil de visualizar, faz a substituição de variáveis u igual a x menos 1. Daí aqui a gente vai ficar com 1 sobre u quadrado, ou seja, u elevado a menos 2. A primitiva vai ser u elevado a menos 1 sobre menos 1. Vou escrever aqui para ficar mais claro. No final das contas vai ficar com sinal negativo e o u vai ficar embaixo porque é elevado a menos 1. E daí, voltando para a variável x, ficaria então esse menos com esse mais, eu já vou trocar o sinal aqui. E daí vamos colocar o x menos 1 no denominador, ou seja, aqui embaixo. E para completar, a única coisa que falta é somar uma constante qualquer. Então aqui a gente utilizou uma ideia muito parecida com o exemplo anterior, foi de quebrar aqui isso em frações parciais. A única coisa é que, como era do terceiro grau, a gente conseguiu 3 fatores, só que 2 deles iguais, né? E daí a ideia diferente foi então colocar esses fatores com multiplicidade tanto na forma mais simples, elevado a 1, mas na forma aqui também elevado ao quadrado. Como acabaram tendo 3 parcelas, as contas ficaram maiores, mas o jeito de resolver muito parecido, com essa pequena diferença de ter uma das parcelas aqui elevado ao quadrado, o que fez com que aparecesse uma integral também do elevado ao quadrado aqui embaixo. Agora vamos resolver esse outro exemplo, que com o que a gente aprendeu até agora, já dá para resolver sem nenhuma técnica nova. Mas daí tem um jeito mais simples de ser resolvido. Só para ficar bem claro, como que a gente poderia integrar isso aqui utilizando as técnicas que a gente já viu? A primeira coisa seria perceber que o grau do numerador é maior do que o denominador, o que significa que a gente poderia fazer a divisão polinomial, não esquecendo de colocar aqui, ó, mais 0x² mais 0x mais 2, e dividir pelo denominador, x² menos 2x mais 1. Daria um certo resultado, vou chamar aqui de S de x, e daria um certo resto, vamos chamar de R de x. Como é o resto da divisão, o grau desse R de x tem que ser no máximo 1, já que o grau aqui do denominador é 2. Isso significa que a gente poderia substituir isso aqui pelo S de x, é um polinômio que a gente já sabe integrar, não tem uma divisão, não tem uma fração, e daí isso aqui vai estar somado pelo R de x dividido pelo x² menos 2x mais 1. A gente iria atrás de fatorar isso aqui, e fatorar isso aqui seria o x menos 1 ao quadrado. E ter esse quadrado nos indica que a gente consegue quebrar essa fração em uma soma de duas frações. Isso aqui então ficaria o S de x, mais uma fração que tem denominador x menos 1, mais outra fração que vai ter denominador x menos 1 quadrado. Teríamos que ir atrás do valor de a e de b, mas a gente ia conseguir encontrar através de um sistema 2×2, e daí, para integrar isso aqui, a gente iria atrás de integrar esse aqui, na verdade. E daí a gente consegue calcular essa integral bem mais simplesmente do que essa daqui. Então esse seria o passo a passo, utilizando o que a gente aprendeu com os últimos 2 exemplos. Mas para essa integral em particular, tem um jeito bem mais simples de fazer. Ao perceber que embaixo é um x menos 1 ao quadrado, e não tem nenhum outro fator diferente, só tem um fator x menos 1 que tem multiplicidade, tem uma mudança de variáveis que vai ajudar bastante para que o denominador fique muito simples. Vamos fazer o x menos 1 ser igual a u. Então, se a gente está fazendo o seu x menos 1, a gente consegue isolar o x e descobre que o x tem que ser u mais 1. Daí a gente não pode esquecer de verificar o que seria o du. Aqui no caso seria o dx, já que a derivada do u com relação a x vai dar 1. Então, essa mudança de variáveis vai transformar essa integral na integral do x, que é u mais 1, tá elevado ao cubo mais 2, dividido por u quadrado. E daí trocando o dx por du. Vamos só desenvolver ali em cima, o u mais 1 ao cubo, vai ficar u ao cubo mais 3u quadrado mais 3u mais 1, e ainda tem o mais 2. E daí dividido tudo por u quadrado.
Eu já utilizei a fórmula do produto notável, tá? Do elevar ao cubo, mas se tiver dúvida, você pode fazer também distributivas. U mais 1 vezes U mais 1 vezes U mais 1, que dá exatamente isso daqui. Já vamos juntar esse 1 mais 2, simplesmente 1 mais 3. O que a gente pode fazer agora com essa fração? Ficou uma fração com um denominador muito simples. Com esse denominador simples, é fácil quebrar aqui em somas separadas. Vai ficar assim, ó, integral do U ao cubo dividido por U quadrado. Já vai ficar simplesmente o U. Mais 3U quadrado dividido por U quadrado. Então vai dar mais 3. Mais 3U dividido por U quadrado. Vai dar 3 sobre U. Mais 3 dividido por U quadrado. Vamos manter ele aqui. Então a gente já quebra em somas parciais muito facilmente através dessa mudança de variáveis. E agora é tranquilo calcular essa integral. A primitiva do U vai ser U quadrado sobre 2. Primitiva do 3, 3U. Daí o 3 sobre U vai ser primitiva 3ln no módulo de U. E a primitiva do 3 dividido por U quadrado. Lembrando que dividir por U quadrado é estar aqui multiplicado U elevado a menos 2. A primitiva vai ser U elevado a menos 1 dividido por menos 1. Então vai ficar com um sinal negativo. E daí vai ficar U elevado a menos 1, ou seja, o U aqui embaixo. E daí vamos somar constante qualquer. Como era em uma integral aqui em x, a nossa resposta tem que estar em x. Então agora só temos que voltar o u por x menos 1. Então a resposta final vai ser x menos 1 quadrado dividido por 2, mais 3 vezes x menos 1, mais ln do módulo de x menos 1, menos 3 sobre x menos 1, mais a constante. Então essa substituição aqui de variáveis nos fez calcular muito mais rapidamente do que se a gente tivesse feito todo esse passo a passo aqui. Em particular, é chato, né, fazer o sistema, encontrar o A e o B para que isso aqui desse certo. Essa substituição aqui do U por x menos 1 é super tranquilo, e daí já nos faz cair nesse ponto, que seria o equivalente a encontrar esse S de x, essa parte daqui, mais uma soma de frações, que seria essa parte daqui. Olha, como o U é x menos 1, seria exatamente o A igual a 3, o B igual a 3 também. Mas esse resultado aqui, com a substituição, ele vem meio naturalmente, sem precisar encontrar esses numeradores. E só para ficar bem claro, por que funcionou essa substituição? Ficou mais simples que os exemplos anteriores. Porque só tem um fator diferente aqui no denominador. Ele tem multiplicidade, essa multiplicidade poderia ser 3, 4, 5, mas essa substituição de variáveis tornaria bem tranquilo calcular essa integral. Se tivessem fatores diferentes, por exemplo, um x mais 1 aqui multiplicado, daí já não tem como fazer uma substituição de variáveis que vai ficar super simples assim o denominador. Então, só para retomar um pouquinho o que a gente viu. A gente viu algumas ideias. Algumas ideias para o quê? Para calcular integrais desse tipo. P de x dividido por q de x, quando P de x e q de x são polinômios. Nem sempre vai ter uma regra que vai funcionar para sempre, mas tem algumas ideias que podem ser interessantes, tá? Então, a primeira ideia. Se o grau do numerador, o p de x, for maior do que o grau do denominador, daí a gente vai lá e faz a divisão polinomial para pegar aqui um polinômio separado, somado, que a gente consegue calcular a integral facilmente, e daí vai ficar com essa fração polinomial, em que o grau aqui do numerador vai ser menor do que o grau do denominador. Então é uma ideia interessante para simplificar o que a gente está integrando. Qual outra ideia interessante? Bom, se aqui a gente tem um polinômio de grau maior do que 1, vamos fatorar esse polinômio. E uma ideia para fatorar esse polinômio é ir atrás das raízes. Porque se a gente tem raízes x1, x2, x3, por exemplo, quer dizer que esse polinômio pode ser fatorado por x menos uma das raízes, vezes x menos a outra raiz, vezes x menos a outra raiz. E daí a gente pode usar esses fatores para quebrar esse r de x sobre o q de x, essa parte aqui que a gente ainda quer integrar, em frações mais simples, em uma soma de frações cujos denominadores são os fatores do q de x. Ou seja, a gente faz o r de x sobre o q de x, a gente troca isso por um numerador dividido por cada um dos fatores. Por exemplo, considerando essa fatoração, ficaria a dividido por x menos x1, mais um b dividido por x menos x2, mais um c dividido por x menos x3. E daí, ao invés de integrar isso, a gente integra separadamente cada uma das frações que são mais simples. E daí não pode esquecer o que acontece quando tem multiplicidade. Por exemplo, vamos dizer que ao invés de ter 3 raízes iguais, tenha uma raiz, a raiz x2 com multiplicidade 2. Daí, nesse caso, ao quebrar aqui em soma de frações, a gente tem que considerar o x vezes x menos 2 também elevado ao quadrado.
mas daí o jeito de resolver ainda é muito parecido. E por fim, a gente só viu uma ideia que pode nos ajudar, mas uma situação bem específica, que é utilizar a substituição de variáveis. Quando o denominador tem somente um fator diferente, ele é um x menos x1 elevado a qualquer coisa, é interessante substituir esse valor pelo valor 1. Porque daí, naturalmente, a gente consegue fazer a divisão de cada uma das parcelas aqui no numerador por esse u elevado a n. E daí, novamente, calcular a integral dessa soma. Então é isso. Somente algumas ideias aqui para quando vocês encararem integrais desse formato aqui. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.